Olá pessoal, um forte abraço a todos. Eu fui obrigado a gravar esse vídeo agora porque amanhecemos o dia, hoje sexta-feira, com mais notícias tristes com relação ao produtor rural brasileiro. E o mais triste ainda, que dentro do cenário que nós vivemos, eu particularmente, procurando todos os caminhos, analisando todas as situações, não vejo ninguém no Brasil se preocupar com o produtor rural. O que eu vejo são oportunistas e canalhas, e por incrível que pareça, em todos os meios, inclusive dentro do meio dos produtores rurais, oportunistas e canalhas, tentando de alguma forma se aproveitar de algo para esse cenário triste que o verdadeiro produtor rural está vivendo, esquecendo realmente de levantar essa bandeira e fazer com que ele, produtor rural, que é a locomotiva do Brasil, que é sim o grande responsável por tudo que está acontecendo de bom, está sendo abandonado, está sendo jogado de lado e o pior, no Brasil, uma das maiores fake news que eu vejo é essa situação de dizer que o agronegócio está muito bem. Tamanha a fake news que nós estamos vivendo. Nós temos motivos para comemorar. Isso sim. Nós temos a soja e o milho puxando as exportações. A soja e o milho não é o agro. Ela faz parte do agronegócio. Enquanto nós não dermos um basta nessa conversa fiada, nessa oratória política que acontece no Brasil, na falsidade, nas mentiras, produtor rural, não adianta. A nossa vida não vai melhorar. Enquanto nós não formos verdadeiros e entendermos que o fanatismo não vai mudar a nossa realidade no campo, a adoração não vai mudar a nossa realidade no campo, enquanto nós não entendermos que o voto é uma ferramenta importantíssima. E por que eu digo voto? Eu vou explicar aqui agora que essa situação das execuções judiciais tem a ver 100% com política. Mas enquanto o produtor rural não tiver representantes de verdade para realmente defender a sua bandeira e os seus interesses lá em Brasília, isso não vai mudar. Nós seguimos dando pérolas aos porcos. Existem inúmeros políticos, senadores e deputados federais que se dizem representantes do agro e são piores que os porcos. Me perdoem os porcos quando eu digo essa frase, jogar pérolas aos porcos. Porque as pérolas são os nossos votos. E os porcos, na frase, representam essa classe suja dos políticos. Mas eu peço perdão aos porcos, porque eles fazem parte de uma cadeia produtiva importantíssima. A suinocultura é importantíssima e foi usado por uma corja de políticos que simplesmente viraram as costas no momento que mais precisavam. Esses deputados federais e senadores que se dizem representantes do agro são vazios, são vagos e oportunistas baratos, que não têm a vergonha na cara. Porque era nesse momento agora, nas propagandas políticas, que nós deveríamos estar vendo propostas. Acho tarde demais. Porque políticos que estão buscando a reeleição hoje e precisam gastar milhões de reais, mostram que são inúteis. E como eu disse, vagos, inconsequentes até. Mas nessa hora, os políticos que se dizem representantes do agro, eles estão torrando dinheiro público, abraçando, dando risada, tirando fotos. Mas vir aqui, como eu estou ouvindo agora, falar as verdades, eu não vejo ninguém. Absolutamente ninguém. E prestem atenção, produtor rural. Dentro dos grupos, e eu faço parte de grupos, existem falsos e mentirosos produtores rurais,
ou que se dizem defensores da classe, que estão ali somente para barganhar alguma coisa e defender políticos que não sabem a diferença de um boi para um cabrito. Fique esperto, fique atento, porque o cenário que está se mostrando agora é o mesmo cenário de 2018 e de 2014. Falsos representantes do agronegócio. E é por isso que nós estamos vivendo essa situação negativa. Mas eu convido, produtor rural, você que vai receber esse vídeo aí, convido você a fazer um convite para esse falso representante, para nós entrarmos num debate e falarmos sobre agronegócio de uma maneira real e verdadeira. Sem oratória política barata, mentirosa. Impressionante o que essas pessoas fazem comigo e com você. E mesmo assim nós estamos permitindo. Mas o motivo desse vídeo hoje é porque eu tenho acompanhado em alguns grupos o problema, a dificuldade e a tristeza de muitos produtores rurais que estão passando pelos processos de execução judicial. É injusto. E eu já andei inclusive em Brasília e pessoas importantes chamando o produtor rural de inconsequente, que pega crédito de custeio, que busca dinheiro nos bancos, às vezes para trocar de carro ou comprar um apartamento, e é por isso que é a causa do endividamento. Isso é mentira. Existem sim desvios, eu concordo e sei que existe, mas a grande maioria dos produtores rurais, senhores políticos e banqueiros, tem vergonha na cara, trabalham de sol a sol, calejam as mãos para tentar levar o sustento para a família, tentar viver com dignidade. Mas vocês, políticos descarados, banqueiros que enchem os cofres ano após ano com milhões, bilhões de reais, vocês não têm moral, deveriam lavar a boca para falar qualquer coisa com relação ao produtor rural brasileiro. Eu vou explicar um pouquinho aqui, porque como eu disse, tem alguns falsos produtores rurais, ou alguns até que nem fazem mais parte do meio, que estão usando dos grupos para benefício próprio, ou para beneficiar políticos que nem sabem o significado da palavra agronegócio. Eu vou tentar explicar claro aqui o motivo das execuções judiciais. Por que elas estão acontecendo? Mas eu, Celso Ricardo, em fevereiro, fui o idealizador e coloquei em prática um projeto de lei chamado Projeto de Lei 550, que trata da securitização. Que vergonha para o seu político que não fez. Prometeu em 2018 e não fez. Não adianta o senhor mesmo que vai estar vendo esse vídeo, que hoje está defendendo um deputado federal, que como eu disse, não sabe a diferença da enxada para o garfo que come, não sabe a diferença de uma floresta de eucalipto para uma lavoura de arroz, não sabe a diferença de um boi para um cabrito. Você está querendo colocar ele em grupos que não vai somar nada. Inútil, inutilidade. Será um imprestável, mais um, que somente vai se aproveitar dos votos do agro e nada vai fazer. Vamos lá. Por que está acontecendo as execuções judiciais no Brasil? Porque nós somos, de uma certa forma, nós estamos conformados com a situação. Nós estamos aceitando, ou tem muita gente ganhando dinheiro de banco. Essa é a minha opinião e eu tenho o direito de dar. Nós estamos aguentando calados uma situação e eu vou mostrar que a realidade não é essa. O sistema judiciário no Brasil, vou começar por aqui, por isso que eu pontuei como um. O sistema judiciário no Brasil, ele é falido. É um sistema judiciário tendencioso e parcial. Um sistema judiciário que acha meios para soltar bandido. Bom, aí eu disse tudo. Se o sistema judiciário acha meios para soltar bandidos, e nós temos exemplos da Lava Jato, de uma maneira gritante e que salta aos nossos olhos, por que esse sistema judiciário não acharia um meio para suspender as execuções judiciais? Muito bem, vamos aqui, parte 2. CNA, Frente Parlamentar Agropecuária, onde nós temos deputados federais e senadores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Economia e os falsos representantes do agro. Vocês sabem que dentro das comissões de agricultura no Brasil existe gente que não sabe nem o significado da palavra agricultura.
Senadores que fazem parte da Comissão de Agricultura que não conhecem nada de agricultura. A maior bancada do Congresso Nacional, a bancada ruralista, está lá somente para benefício próprio. Porque se essas pessoas, essas entidades, tivessem interesse de ter um produtor rural fortalecido, o problema das execuções judiciais estavam resolvidos há muito tempo. Porque o Celso, um otário, um besta, se dispôs a fazer um projeto de securitização que está bem claro, que vai trazer benefícios, amparo e segurança para o produtor rural, garantido para que ele, a partir de políticas públicas eficientes, não tornem a entrar novamente num processo de endividamento. Então, se esta corja aqui, se esta corja quisesse trabalhar, o produtor rural não estava vivendo o que ele está vivendo agora. Mas vamos lá. Produtor rural, locomotiva do Brasil. Para mim não existe nada mais importante do que o produtor rural no agronegócio. Mas, em contrapartida, o produtor rural tem um setor que abusa dos seus direitos, chamados bancos, os poderosos bancos, que em todos os governos têm privilégio, em todos. Privilégios causados pelos deputados federais, pelos senadores, não importa. Eles, os bancos, são sempre os privilegiados. Não podem sequer empatar no resultado final. Eles têm que ganhar milhões, fortunas, bilhões de reais. Eles praticam juros abusivos e colocam lá nos seus contratos garantias e cláusulas que somente sugam o produtor rural, mas garante o resultado maravilhoso que eles têm entre ano e sai ano. Produtor rural, locomotiva do Brasil, empresa a céu aberto e setor primário. Prestem atenção nisso aqui. Boa parte do problema do endividamento está aqui. Como empresa ao céu aberto, falta políticas públicas para proteger o produtor rural. Políticas públicas ligadas à economia, a fatores climáticos e mercadológicos. Prestem atenção nisso. Políticas públicas que, por o produtor rural fazer parte de uma empresa a céu aberto, ele precisa de políticas que garantam e tragam segurança com relação a fatores climáticos, econômicos e mercadológicos. Ah, mas isso são benefícios e regalias? Não. O setor secundário, as indústrias, todas têm. Todas têm. Por que não o produtor rural? Esses são os primeiros fatores que levam o produtor rural ao endividamento. Segundo, setor primário, ele está lá na extremidade. Ele não conhece a realidade das indústrias, nem tampouco as mercadológicas, seja no mercado internacional ou dentro do mercado interno. Por isso deveria ter representantes com vergonha na cara, que não tem. Representantes que levassem a ele a segurança, as informações e a certeza de que todo investimento, todo o recurso captado financeiro para dentro da sua propriedade rural, lá no final, quando ele estivesse colhendo a sua safra e comercializando, ele teria um preço justo e digno, que pagasse seus custos de produção, deixasse lucratividade e não empurrasse ele novamente para o endividamento. Por isso, setor primário é a segunda etapa hoje no Brasil que faz com que o produtor rural tenha endividamento por essas questões que eu estou falando, por ele não enxergar lá na frente como está se comportando o mercado, seja mercado futuro, mercado atual, não importa. O produtor rural brasileiro deveria ter, sim, uma associação brasileira de produtores rurais para fazer com que ele tenha informação. O produtor rural brasileiro é altamente competente, ele sabe o que faz, ele domina a sua propriedade rural, mas ele precisa que alguém leve a ele o comportamento de mercado, para que quando ele for no banco captar recursos, ele sabe exatamente qual a área que ele vai plantar, qual é a cultura que ele vai defender, sabendo que ele lá no final terá um mercado que vai levar a ele uma recompensa, garantindo a comercialização da sua matéria-prima com um preço justo. Essa é a segunda parte do endividamento brasileiro. Em contrapartida, os bancos poderosos emprestam dinheiro com o nome Plano Safra com juros abusivos. E ninguém desta corja que eu estou falando aqui do lado, CNA, Frente Parlamentar Agropecuária, Ministério da Agricultura, levanta o dedo, que dirá a voz, para defender esse produtor rural brasileiro. Nós estamos com um problema grave e sério com relação à disponibilidade de dinheiro do Plano Safra dessa safra atual. Mas
aqui está a prova que o agronegócio brasileiro não está bem. O agronegócio brasileiro vive a soja e vive o milho. Se não houver plano safra, o Brasil não produz. Se não houver plano safra, o Brasil não produz. O produtor rural está descapitalizado, não produz sem dinheiro. Em contrapartida, os grandes produtores rurais nadam em dinheiro no Brasil, com ofertas cada vez maiores e juros cada vez mais acessíveis para eles. Mas o Brasil e o agronegócio brasileiro não vivem só dos grandes. Nós temos pequenos e médios produtores que têm uma participação tão importante quanto os grandes quando nós analisamos, por exemplo, o mercado interno, o mercado nacional. Em contrapartida, temos um país que importa alimento com tributação zero, sendo que o produtor rural é massacrado pelos juros dos bancos e ainda tem uma carga tributária absurda sobre as lavouras. Que país justo é esse? Que país do agronegócio é esse? Precisamos mudar essa história. Precisamos parar de facilitar a vida dos financiadores e começarmos a pensar nos financiados. Se não for assim, infelizmente, o agronegócio brasileiro nunca será o celeiro do mundo. E nós teremos sempre um produtor rural fragilizado. Agora pensem bem. Pensem bem no seu deputado federal e no seu senador aí nos grupos, que possuem uma voz bonita, uma oratória política encantadora, mas que são falsos e mentirosos porque não entendem a base. A base para mim é isso aqui, um resumo do agronegócio brasileiro, que pega a suinocultura, que pega a bovinocultura de leite, que pega a produção de arroz, que pega a produção de trigo. Aqui é a realidade. Eu falo a realidade porque vivo e sei o que acontece no agro. Se nós não tivermos bons representantes, e infelizmente, produtor rural, você está cansado de escutar política, mas infelizmente o seu cenário e a sua vida depende 100% da política. E se nós não fizermos um rapa no Congresso Nacional, onde esses falsos representantes da Frente Parlamentar Agropecuária, que estão lá sentados em cadeiras e poltronas maravilhosas, vivendo uma vida de luxo, porém que não levantam um dedo para te defender, esse cenário vai perpetuar, vai seguir. E produtores rurais do Brasil inteiro estarão à deriva, cada vez mais entregando a sua propriedade rural para os bancos de uma maneira injusta, porque, como eu disse, o sistema judiciário brasileiro acha meios e caminhos para soltar bandidos. Vocês acham que o sistema judiciário brasileiro não conseguiria achar caminhos para suspender as execuções judiciais, sendo que o Celso Ricardo aqui fez um projeto de securitização, que, se aprovado, nós conseguiríamos, a partir da suspensão das execuções judiciais, fortalecer o produtor rural, tornar esse produtor rural mais competitivo e fortalecido, e sendo assim, nós conseguiríamos mantê-los no campo, fortalecendo o produtor rural, mas também o agronegócio brasileiro. Isso é simples, é o resumo, que eu estou aqui dando a cara a tapa. Agora convide o seu deputado federal aí, o grande entendido do agro, para vir debater isso aqui comigo. Estou pronto e à disposição a qualquer hora. Mas sei que os covardes e mentirosos não aparecerão. Forte abraço a todos e uma excelente sexta-feira.